Olá, pessoas evoluídas! Vamos fazer aqui agora a questão número 14 da prova objetiva de matemática do PISM-1 de 2023. Ela diz o seguinte: segundo dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que monitora a floresta amazônica por meio de imagens de satélites, de agosto de 2021 a julho de 2022 foram derrubados aproximadamente 10.800 quilômetros de mata nativa, sabendo que um campo de futebol oficial tem dimensões de 90 metros por 120 metros, a quantidade de campos de futebol que corresponde à área de destruição da floresta amazônica neste período está entre quanto? Beleza, então o raciocínio aqui em si não é muito complicado. A gente só tem que pegar essa quantidade de quilômetros quadrados da área desmatada e dividir pelo tamanho de um campo de futebol. Se ele deu as dimensões do campo para a gente, é só a gente calcular então qual que é essa área. Lembra que um campo de futebol tem um formato retangular, e foi dito aqui para nós que ele tem dimensões de 90 metros por 120 metros. Quando você quer calcular a área de um retângulo, você faz a base vezes a altura, ou seja, 120 metros vezes 90 metros. Quando você fizer essa conta, você vai ver que essa área vai dar 10.800 metros quadrados. Então, você vê que coincidiu aqui, né, numericamente com a área do desmatamento da mata, só que ela está em quilômetros quadrados. Então, é só a gente converter para metros quadrados, é um caminho mais simples aqui, e fazer a divisão de uma pela outra. Só que fique alerta, porque aqui tem um grande perigo. A gente fica acostumado a lembrar, né, de que quilômetro para metro, basta a gente multiplicar por 1.000, acrescentar 3 zeros, né, ou andar 3 casas com a vírgula. Mas aqui nesse caso a gente está tratando de área, então quilômetro quadrado para metro quadrado. Aqui pode ser muito útil você lembrar daquela regrinha que é ensinado lá no ensino fundamental, né, que a gente coloca uma reguinha que contém essas unidades aqui, né? Depois você sabe que aqui tem decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, mas não precisamos deles aqui agora. E como está ao quadrado, cada uma dessas unidades aqui a gente vai colocar 2 casas decimais, né? 2 casas de preenchimento. Então, se a gente tinha 10.800 quilômetros quadrados, é como se a gente colocasse aqui 2 zeros, né? E aí a gente terminaria de preencher aqui com o 10.800, que seriam mais 2 casas para um lado e mais uma casa mais para o outro lado ainda. E aí, para a gente chegar no metro quadrado, basta que a gente chegue aqui e coloque 2 casas, mais 2 casas, mais 2 casas. Ou seja, a gente converteu agora para 108 com mais 8 zeros. E a gente tem o 10.800 metros quadrados que nós calculamos. Aqui a gente já pode simplificar cortando o metro quadrado e podemos facilitar a nossa vida aqui passando para a notação científica. Só que não exatamente até a notação científica ficar completa, né? A gente pode deixar assim 108, que multiplica 10 elevado a quantos zeros? Eram 8 zeros. E embaixo vai ficar a mesma coisa. Temos 108, só que aqui a gente está multiplicando 10 ao quadrado, né? São só 2 zeros ali. Então, novamente, vamos cortar o 108 em cima, 108 embaixo. Simplificando aqui 10 à oitava e 10 ao quadrado. Divisão de potência de mesma base. Repete a base 10 e subtrai os expoentes. 8 e 2, vamos ficar aqui com 6. Ou seja, 10 elevado a 6, é só você lembrar aqui que isso vale 1 milhão. 1 com 6 zeros. Ou seja, 1 milhão de campos de futebol. Só que quando você vai olhar as alternativas da questão, você vai ver que não tem essa quantidade, né? 1 milhão. Mas aí você vê que 1 milhão é 1.000 vezes 1.000. Então, são 1.000 campos de futebol. Então, isso vai estar entre 900.000 e 1.100.000 campos de futebol. É uma forma bem ruim de representar essa quantidade aí, mas errado não está. Então, a gente vai ficar com a letra B aqui para marcar. Deixa um like se tiver gostado da resolução e se inscreve aí no canal para acompanhar mais resoluções de provas e bate-papo sobre assuntos científicos. Valeu, até a próxima!